Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a abertura oficial do evento, né? Então, queria agradecer, né, todos que estão aqui hoje e queria comentar um pouco sobre o histórico do evento. Esse evento de imaginação política é uma coisa que nasceu em 2018, né, recente, quando a gente estava em véspera de eleição do Bolsonaro, estava todo mundo bastante chocado com o que estava acontecendo e precisava de um espaço para poder falar, pensar, articular qualquer coisa. Não é possível que isso estivesse acontecendo aos nossos olhos e a gente, como psicólogo, não tivesse nada para pensar ou fazer. Então, a gente fez nossa primeira grande seminário de imaginação política, casa cheia, né? E lotado, foi bem legal. Depois, a gente continuou fazendo todos os anos. Começamos de novo em 2020, com a pandemia, e fomos repetindo ano a ano. Sempre com um tema que fosse importante naquele momento, que estivesse convocando a gente de uma maneira mais especial, né? A gente falou de Big Techs, a gente falou de imaginar futuros possíveis pós-eleição, a gente falou da ascensão da extrema-direita, a gente falou de democracia, a gente falou de bastante coisa. A gente tinha essa ideia de fazer um seminário de sobre crise climática, que era uma coisa que vinha ano após ano batendo, né, na nossa porta, e a gente foi sempre adiando com outras questões, e finalmente esse ano a gente decidiu fazer dessa forma. O propósito do evento, né, era fazer diferente, era tentar sair um pouco do nosso consultório, do nosso espaço de consultório, e levar ele para outros lugares, fazer ele com outras vozes, com outras parcerias. Era uma ideia de romper um pouco o que a gente vinha repetindo. A gente fazia um trabalho muito bonito no nosso espaço. A gente decidiu fazer um trabalho em outros espaços. Então, eu vou fazer um cruzado de agradecimentos que tornou possível que esse evento acontecesse, né? A gente vai agradecer a professora Samantha, da Unibrasil, que acolheu a nossa ideia, fornecendo auditórios, monitores, agradecer os monitores também que vieram, né? Então, a gente decidiu fazer uma universidade. A gente achava que, por ser uma universidade, teria uma mensagem a ser passada, tanto para o campo imigrante, tanto para os acadêmicos, às vezes, tanto para trazer essa conversa em um lugar mais público, né? Com portas abertas. Queria agradecer a editora Vozes, que patrocinou o evento, para vender livros, sempre parceiro dos eventos fabianos, obrigado. Queria agradecer a editora Ubu, bastante livros sobre o tema, né, antropologia, psicanálise, crise climática, todas essas coisas, ótima qualidade, que forneceu alguns brindes sorteados amanhã. Queria agradecer ao coletivo Curitiba Rede Climática, que aceitou o nosso convite com entusiasmo, vai estar amanhã na primeira mesa, fazendo uma oficina. Queria agradecer ao Território Sagrado de Piraquara, que fizeram um esforço grande para poder estar aqui com a gente, conosco, e brindar a gente com sabedoria ancestral, mesmo ocupados com o próprio evento deles, que está acontecendo hoje e amanhã também, vão fazer esse esforço. Vou agradecer ao deputado Moura, deputado Samuel, o seu mandato, que aceitou o convite de maneira imediata e conseguiu um respiro na agenda do deputado para poder estar aqui com a gente amanhã à tarde. Agradecer a todos os palestrantes amigos, né? Todos se esforçaram para estar aqui, encontraram uma agenda, fizeram seus esforços, ajudaram nas logísticas, tudo isso para que o evento pudesse chegar bem legal para todo mundo. Também queria agradecer especialmente a Liga Junguiana, que organizou juntamente com a gente esse evento, não poupando esforços e recursos. Obrigado. Agradecer também ao Centro de Estudos da Psicologia, né? Vocês são o nosso suporte, nossa correria, as mil mãos que fazem as coisas acontecerem. Muito obrigado. Esse café maravilhoso, beleza, todo o evento acontecer. A todos os participantes que vieram aqui hoje, que estão criando o calor necessário que a gente precisa para que esse evento aconteça, né? Um evento psicológico tem que ser um evento comunitário, um encontro de forças. Eu acho que foi assim que aconteceu, né? Se não fosse assim, a gente não conseguiria ter feito, né, Vicente? Muita correria, muito apoio, muita ajuda. Queria agradecer a todo mundo presente, de casa. Agora, antes de abrir, né, fazer uma introdução de mesa. Como foi a formação de vocês na psicologia? Pós-graduação. Vocês conheciam a psicologia? Vocês imaginavam que existia uma área dentro da psicologia que pensava essas coisas, essas relações? Que momento vocês descobriram isso? Foi logo no começo? Ou foi depois de formado? Foi uma pós-graduação? Foi por fora do ambiente acadêmico? O que moveu até vocês a falar? Foi a angústia, medo, foi o desejo?
sentimento positivo que vocês têm com os ambientes naturais, normalmente eu fiz algumas palestras esse ano e a maioria das pessoas nunca ouviram falar, eu mesmo de chamar a atenção. Nunca sabiam, não sabiam nenhum autor, nem texto, nada. E eu disse que isso não é um acaso, isso é um projeto. A psicologia, como nos é ensinada, ela, como se apresenta para a gente, né, ela ganha um reforço de uma visão de mundo que ganha com a nossa alienação do mundo natural, ao reforçar o subjetivismo, o profissionalismo elitista, as visões mecanicistas, reducionistas e patriarcais de mundo. Nos é dito que o mundo, suas marchas, lixo tóxico, prisões, tragédias, trânsito, escola, não é um cenário psicológico. É dito que os terapeutas que se dedicam a estar nesses campos, lidando com esses temas, deixam de ser psicólogos, deixam de ser psicológicos, viram ativistas, viram candidatos, ou simplesmente são acusados de má prática. Porque eles perderam o toque psíquico ao se envolver com essas coisas. Ouvindo o disco do Emicida, o Amarelo ao Ouvido, da música Shakespeare, na introdução ele vai contar uma história de que ele foi para o museu na África, dos escravizados, onde tinha uma pia. E nessa pia foi explicado que eles batizavam as pessoas que foram ensinadas a acreditar que não tinham mal. E aí ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que toda vez que ele pegar uma caneta, um microfone, é para devolver a alma para quem um dia foi dito que não tinha alma. Isso é muito forte, isso é muito importante. A psicologia tem sua origem uma dedicação naquilo que é chamado de alma, e os terapeutas são as pessoas que servem a alma. Esse deveria ser um lema, um mote e um mantra. O que a psicologia está fazendo, o que a psicologia junguiana está fazendo, que não é trabalhar todo dia para restituir a alma a um lugar, a uma pessoa que foi dito que um dia não tinha alma. O mundo que herdamos passou por uma divisão delirante entre humanos e natureza, se imaginou alguns humanos privilegiados com alma, decretou que o mundo e o resto todos não tinham alma. Existem povos, animais, plantas, solos, onde foi feita uma operação sinistra de retirada de alma. E é por isso que estamos aqui hoje, para reivindicar que o mundo seja um fenômeno psicológico, que tenha alma, que seja alvo da nossa dedicação, de nosso cuidado psicológico. E para começar a mesa da noite, a gente vai receber aqui, semear novos caminhos, enriquecer a nossa psicologia com ideias. Daniela Lascani, psicóloga clínica, arteterapeuta pelo Instituto Série Sapiente, especialista em psicologia pela Graduate Institute, analista formada pelo IJUSP, a JB e a AP, membro do Departamento de Psicologia da JB, vai vir com a palestra Desumanizar é Preciso, reflexões sobre psicologia analítica e humanidades. Pode ir primeiro. Vamos ter a honra também de receber aqui Marco Aurélio Felipe Carvalho, psicólogo clínico, mestrado em psicologia clínica e cultura, doutorado em sustentabilidade pela Universidade de Brasília, introdutor da psicologia no Brasil, ex-presidente da Internacional Psychology Society, diretor do Instituto Brasileiro de Psicologia, analista junguiano e Associação Junguiana JB, Instituto Junguiano de Brasília, co-criador do Departamento de Psicologia da JB, com a palestra Jung e o Clima em Crise, rumo a uma ecopsicologia junguiana. Eu vou te e aproveita. Que honra estar aqui com meu amigo, Marco, e convite especial, estou muito feliz de estar aqui com o pessoal da Arqueta, Liga, da UNO Brasil, agradecer o convite. Está dando para você escutar? Bom, eu não escolhi essa imagem aqui à toa, né, que está aqui no slide, não está muito visível, assim, ali pelo menos escrito, mas dá para entender, né? Ali um recorte interessante, né? Assim, de uma paisagem, mas que insere, né? Não só a superfície, mas também o subsolo. E isso tem muito a ver com o que eu estou chamando de desumanizar. E aí a gente vai fazer aqui um exercício
né, de expandir um pouco o que é desumanizar e o que é humanidade, né, para humanidades e para desumanizares, né. Eu ando cada vez mais convencida, né, de que esses espaços acadêmicos, né, de construção de consciência, de conhecimento, né, repetem o que a gente vem dizendo sobre essa dicotomia entre mente e corpo, né? Então, eu tenho cada vez mais e sempre incluído nas falas, vivências também, que a gente possa também fazer exercícios, né, antes, depois, durante as falas, para que a gente possa ouvir, expandir, né, as nossas audições para outros ouvidos, né, que estão espalhados aí pelos nossos corpos, né? Eu entendo os nossos corpos como um dos mecanismos mais privilegiados para que a gente possa aprender e compreender, né, nesse sentido mais holístico, o que é estar interdependente do mundo, né? O que é ser interdependente do mundo e o que é pensar a natureza como um todo, como fazendo parte de natureza. Se a gente só fica aqui pensando, né, né, muitas vezes a gente fica ali na palestra, tal, tentando pensar em algumas perguntas inteligentes e tal, mas a gente não inclui essa parte do corpo. Então, eu preparei antes de tudo, né, a minha abertura é um exercício, tá? E que vocês podem aí escolher como vocês querem, como vocês quiserem fazer, olhos abertos, fechados, mas a gente vai fazer aí uma meditaçãozinha, um exercício, uma respiração, para que a gente possa ativar, né, o nosso corpo, para que a gente possa escutar por outros caminhos também, né? Então, o desumanizar é inclusive isso, né? A gente poder aguçar esses faros, né? Eu vou falar aqui para vocês do desumanizar enquanto desprover o outro de inteligência ou de psique, né? Mas também existe um desumanizar que é ligar, né? Religar essa nossa ao nosso corpo e à nossa própria animalidade, né? E é esse exercício que a gente, né? Que eu estou propondo aqui para a gente fazer, tá? Então, mais importante é que vocês fiquem, né, sentados aí numa postura confortável, né, mas assim, de coluna ereta, não rígida, mas ereta, né, assim, as orelhas longe dos ombros, para que a gente possa deixar a coluna liberada, né, para essas passagens daquilo que for, né, acontecer. Abertos ou os olhos fechados. Normalmente, existem algumas meditações que escolhem os olhos abertos, mas não são fixados em nada, né, em nenhuma coisa, mais um entreaberto, assim, né? É mais para que não relaxe demais, né? Então, vamos respirar, né, profundamente, um ótimo momento para a gente poder relaxar as nossas barrigas, né, o nosso corpo, ao invés de tensionar. E vamos ficar aqui mais algumas respirações para que a gente possa conectar com esse veículo, né, tão privilegiado que nos é dado. Pensem nas tensões do corpo, se tiver alguma região, assim, se vocês quiserem dar aquela soltada, né? Pensamentos que podem vir a atravessar, né? Sentimentos que podem vir a atravessar. Não os negue, não os coloque para fora, receba, acolha, né? Honre, conscientize-se, mas não grude, né? Não deixe que isso tome toda a sua consciência e volte para a respiração, né? Toda vez que isso acontecer, volta.
Então, primeiramente, imaginem, né, ali dos nossos ossinhos, ali no bumbum, os nossos isquios, né? Imaginem que raízes enormes, né, abertas, vão saindo em direção ao solo. E aqui vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, em casa, em qualquer lugar, porque são raízes que elas vão em direção ao solo e elas atravessam, né? Elas são tão fortes que elas atravessam qualquer tipo de bloqueio, né, bloqueio, não importa quantos andares elas têm, mas elas vão, né, ultrapassar essas barreiras de concreto e vão conseguir chegar aí um solo fértil, nutritivo, né, úmido. Imaginem, né, essas raízes bem fortes, bem amplas, te conectando com esse solo fértil. Se nutra, né, de tudo o que esse solo pode te oferecer. E respire aqui um pouquinho, né? Usufruindo das suas raízes, se nutrindo dessas raízes. Né? Vai se sentindo cada vez mais fortalecido, né? Por todos esses nutrientes que vão chegando até você. E assim que as suas raízes estiverem ali bem estabelecidas, né? Imaginem agora, né, no sentido contrário, como se galhos enormes estivessem saindo da sua cabeça, né, da sua coroa, e vão em direção aos lados e aos céus, né, bem entreabertos, bem seguros, né, de poderem crescer, porque as raízes estão tão ali, né, grandes e acopladas nesse solo, que que os galhos eles têm essa liberdade de poder crescer o quanto que eles quiserem, né? Quanto eles puderem. Então vocês têm dois lugares, né, de nutrição muito importantes, né? Que vocês tanto podem se nutrir de um solo, né, escuro, úmido, cheio de nutrientes, quanto desse sol, né, do calor, da brisa dos ventos, né, de todo esse movimento que é possível fazer, né, essa árvore que está tão enraizada, né, não tem perigo nenhum dela tombar nem nada, né, então respire e se nutra de tudo isso. Se vocês quiserem, inclusive, olhar para os lados, né, vão ver que vocês não estão sozinhos, né, olha quantas árvores, né? Olha, né? Estamos praticamente florestas aqui. Né? Se vir algum ruído, se vir alguma, né, perturbação, receba-o, acolha, honre-o, conscientize e volte. Né? Vamos fazer mais umas 3 respirações enquanto árvores. E aí, quando vocês estiverem prontos, abram os olhos devagar, né? Que as palavras agora que vocês vão receber também possam percorrer outros cérebros, né? Descentralizados, né? Mais ou menos parecido aí como acontece com o reino vegetal, né? Os cérebros, né, das plantas, dos vegetais, eles não são centrados num único lugar, eles são espalhados pelo corpo, né? E que a gente possa imaginar recebendo, né, essas palavras
né, sem precisar inundar, mas né, com a permeabilidade desses cérebros espalhados. Uhum. Tudo bem? Então, tá, agora, quiserem abrir os olhos, abro devagar, né? A gente tem luz aqui. Então, vou começar. Eu separei aqui a apresentação em alguns tópicos, né? Para a gente poder organizar um pouco o pensamento, né? Então, depois de toda essa vivência, eu quero falar um pouco sobre essa necessidade da gente integrar, né, o corpo e toda a sensibilidade estética, né, com o mundo através desse corpo, né, porque nós fomos amplamente, por séculos, né, separados, onde os olhos, né, onde a cabeça foi mais privilegiada do que qualquer outro sistema sensorial, né, de percepção de mundo. E a partir disso, né, foi criada aí uma ficção, né, de que nós somos separados de todo o restante, né, de que somos humano e natureza, né, que nós somos cultura e natureza. Então, né, a gente fala expressões como ver para quê, para crer, né, sentir para quê, para crer. Os olhos são as janelas da alma, né? Quando a gente está perdendo a capacidade de entrar em contato com múltiplas janelas da alma. Né? E essa forma, né, de mentalidade, ela foi se unindo, inclusive, né, com um tipo de julgamento em relação à verdade. Né? A gente, ao invés da gente se sentir parte do mundo, ser parte do mundo, a gente virou uma torre de vigia sobre o mundo. Né? A gente ficou fiscalizando o mundo. A gente ficou no papel de vizinho do mundo, né? Que fica lá só se beneficiando daquilo que o mundo pode nos oferecer e está à disposição para que a gente fique vigiando, né, e controlando. Existe um antropólogo britânico, né, o Tim Ingold, ele tem um vasto trabalho aí sobre também essa perspectiva de mundo, e ele vai falar sobre, né, que foi acontecendo um lento distanciamento, né, entre nós e a Terra. Né? Terra eu gosto de brincar com essa coisa de maiúsculo e minúsculo, né? Terra com letra minúscula, terra mesmo, né? Chão. E que isso aconteceu através dos nossos pés, do uso de sapatos, né? Concreto. A gente foi se distanciando cada vez mais, né? Desse solo, né? Nutritivo que vocês puderam integrar aí com as suas raízes enormes e fortes, né? Além dessa superioridade, né, imaginada, ficcional, né, a gente também foi integrando isso a uma certa moralidade, né, da cultura. Então, tudo aquilo que relegava, né, ao solo, a experiência sensorial pelo corpo, ela também foi adquirindo pitadas de vergonha, de repugnância, de incivilidade, né, de selvagem. Então, tudo isso para dizer, né, que a partir daí foi construído, né, a ideia de humanidade, com H maiúsculo. Né, um imaginário de humanidade, de civilização e todo o restante, tudo aquilo que não humano com H, inclusive outras formas de habitar o mundo como seres humanos, né, ficou nesse status aí de selvagem, né? Enfim, estamos aqui justamente para questionar isso, né? O que é ser humano, né? Se
toda essa mentalidade aí precisa ser desconstruída, né? Em compensação, a desumanização, né, ela foi também sendo entendida, né, como parte estratégica né, do fascismo, por exemplo, né, da repugnância ao outro, do diferente, né, um processo de retirada de dignidade, né, daquilo que não é a imagem e semelhança do homem civilizado e inteligente, né? Então, ela é uma poderosa ferramenta, né, de justificar, né, para justificar algumas atrocidades e manter certos alguém, né, certos alguns nesse lugar de poder. O Jung, né, ele vai dizer, né, que essa inclinação né, que há aí uma inclinação para que a gente possa manter o controle, né, e domínio da sombra. Então, tudo isso que não é incorporado, né, como nosso, fica ali projetado no outro, é entendido como sombra, e a sombra, né, como algo que a gente precisa eliminar, né, que a gente precisa se afastar, né, e ficam ali, né, partes reprimidas da personalidade, né. A desumanização que eu quero trazer seria o processo inverso, né, não é essa desumanização como ferramenta do fascismo, é uma desumanização que vai desconstruir, né, essa quebra, né, essa separação que a gente faz com a sombra, né, de realocar no outro tudo aquilo que é repugnante, né, para nós ou para essa mentalidade de humano com H maiúsculo, né? Então, essa sombra, né, se ela não for recolhida, né, ela torna a ideia de inimigo, né, ameaçadora, que precisa ser eliminado, controlado, pacificado, né, colonizado, domesticado e, né, em legítima defesa, exterminado. Então, a ideia de imaginar outras humanidades, né, que eu coloquei ali no título, é a gente fazer uma conexão entre as palavras, né, brincando um pouco com as palavras de humano e humus, né, por isso solo. Que aí, né, é uma possibilidade, né, uma ponte para que a gente possa refletir um pouco sobre essa relação, né, entre nós e a Terra, né, entre humanos e Terra. E aqui eu estou falando Terra com T minúsculo, tá? Não a Terra. Então, essas duas palavras, né, elas têm raízes aí indo-europeias, né, que trazem ideias relacionadas à terra ou chão, né, mas que fazem a gente refletir sobre essa nossa interdependência, né, de seres humanos com o solo. Agora eu me lembrei também da Vandana Shiva, né, ela fala muito sobre a questão climática, e que a gente tem em nossas mãos, né, assim, mecanismos muito acessíveis, né, para a gente poder lidar com a questão climática, e que muito disso vem da nutrição do solo, né, para que a gente possa cuidar melhor do solo. Que ali a gente vai ter essa capacidade de trocas gasosas, né, de CO2, e não perder tanto o oxigênio da atmosfera, né? Então, ela traz uma visão bem legal, né? Ela é uma indiana, e ela tem santuários de sementes, né? Ela é uma guardiã do sol, né? Com outras mulheres. E ela foi uma das precursoras também dos movimentos Abraça Árvore, né? Salvaram muitas florestas. Então, voltando aí no humano humus, né?
né, como um lembrete aí dessa conexão profunda aí com a Terra, né? Depois de tantos anos e séculos sendo separados, né, desses sentidos aguçados, né? E principalmente aí dessa perspectiva da nossa própria animalidade, né? Que existiu por séculos esse esforço, né, de que a gente precisa ser separado de quem nós somos, né? Uma fantasia de superioridade, como eu falei, né? Então, a ideia de homem foi em si colonizada, né? O Ayrton Krenak, ele fala, né, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, bastante sobre isso, né? Assim, a gente foi criando raízes, né, colonialistas para pensar a humanidade. E aí a gente foi incorporando, né, uma negação da capacidade de sabedoria e inteligência de outras espécies, né? O Viveiros de Castro, né, antropólogo aí do perspectivismo ameríndio, ele vai falar que é impossível determinar o que é humano, né? Uma das frases que ele traz ali é o próprio do homem é não ter nada de próprio, né? Ele vai em direção a isso, né, de pensar humanidades, não a humanidade. Né? E essa humanidade com H maiúsculo, que foi criada, né, na fantasia aí de superioridade, ela vive dentro de uma, né, de uma direção, né, com um desejo incessante de conquista, né? Que eu vou comentar lá para frente por que a gente fica nesse desejo incessante de conquista, né? E ele fala assim: a gente se sente completos e acabados, mas grandiosamente inacabados, né? Então é um eterno, né? Somos eternos exploradores de mundos, acumuladores de mundos, né? E isso não tem fim. Então, vem sendo muito questionado, né? Então, queria também trazer aqui algumas passagens da Juliana Fausto, né? A Juliana Fausto, ela tem um livro muito bom que chama Cosmologia dos Animais, e ela foi doutoranda do Viveiros de Castro, né? Então, ela foi trazendo um pouco ela foi usando o termo agambeniano, né? O Agamben, né? Da zona de indistinção, né, que é um equívoco ali da humanidade e fica nessa tentativa de se diferenciar de outras espécies, né, desqualificando, né, até desumanizando naquele primeiro sentido, né, desqualificando tudo aquilo que possui um corpo capturável, né, ou, né, negando a invulnerabilidade, né, colocando no outro como vulnerável. Então, se ele é vulnerável, ali a gente cria uma barreira, né? Eu me separo daquilo. E com uma narrativa bonitinha, né? De ciência, de curiosidade, de estudo, né? E a gente vem desconstruindo também isso na própria ciência, né? Então, ela vai falar, né? Trouxe uma citação dela aqui. Ninguém contestaria a afirmação de que não existe política para apenas um. Mesmo assim, em grande parte dos discursos políticos, filosóficos ou não, encontra-se a pretensão de que ela diz respeito a uma só espécie, Homo sapiens, ou a um só povo, o daqueles que se chamam propriamente de homens. Para fazer política, segundo elas, é preciso possuir um dom singular e exclusivo, encarnado com excelência pelas diferentes acepções de logos e suas variações históricas, que permitiria apenas aos homens conhecer a justiça, o bem, tomar decisões informadas ou agir de acordo com uma finalidade comum. Somente pela propriedade desse diferencial essencial ou adquirido
mundos poderiam ser construídos, comunidades de fatos elegidas, relações políticas travadas. A política fica restrito ao homem, né? Com H maiúsculo. Não sei se vocês conhecem aí, os direitos dos animais foi idealizado aí por um filósofo chamado Peter Singer, né? E ele que trouxe o termo especismo, né? Como mais uma forma aí da cadeia de racismos e ismos, né? E aí ele vai trazer, né, sobre o conceito e a noção de igualdade, que é muito, né, o princípio de igualdade, que é muito diferente de que todos os seres sejam iguais, né? Na verdade, é que né, todos os seres devem ser abarcados nos seus interesses, que são muito diferentes uns dos outros, né? Esse é o princípio de igualdade, e que a gente confunde, né? A gente traz ali uma ideia fixa de unicidade desse homem com H maiúsculo, né? Então, o humano, né, virou aí como o único dotado de vida psíquica, né, de capacidade de transformação das paisagens, de modificar o mundo, né, de transformar o mundo. Então, tudo isso que ficou, né, fora desse escopo, né, foi considerado o outro, foi projetado ali, né, no outro, e inferiorizado, né, dominado, pejorativamente denominado como primitivo, ameaçador, né, e inimigo. Então, né, assim, esse humano, né, com H maiúsculo, ele foi dotado de um poder, né, que o George, ele foi falando assim, que foi dotado de um poder de determinar formas de morrer, determinar, né, assim, quem que ia morrer, quem que não ia morrer, né? Então, ele está falando aí principalmente dos animais, né? Assim, então, a gente controla, né? Assim, quem são esses que a gente domina, como que a gente faz, como que a gente cria, né? Está falando principalmente aí dos matadouros, das monoculturas, né? Então, ficou alguém ali incumbido de todo esse poder de quais são as espécies que a gente vai deixar viver, quais são as espécies que a gente vai matar, né? Vai eliminar. Né? Tem aqui também uma passagem do Ayrton Krenak, que ele vai falar assim, né? Sobre o privilégio, né, de uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida com a missão civilizatória de modernização, exploração e embranquecimento de uma subhumanidade que fica agarrada na Terra. Eu adoro essa citação, ela é bem conhecida. A Anastácia Martin, né, que a Lorena lembrou aí, né, ela é a antropóloga que escreveu O Escute as Feras, né, o livro mais conhecido dela. Ela vai falar que toda colonização tem por objetivo a exploração, né, e que ela conta aí com uma colaboração, né, desses povos que ocupam as terras. E aqui eu quero expandir povos para além de humanos, né? Assim, todos os habitantes da Terra, né? Uma parte da colonização não é só eliminar o outro, né? Mas é pacificar também o outro, incluir o outro naquele sistema, né? Então, ao invés de você criar guerra, você traz esses povos como colaboradores, né? E aí surgem as bases aí para os diversos preconceitos, né? Fobias, racismos, especismos, tudo isso que a gente está falando, né? E servem de base muito importante, né?
para sistemas políticos, financeiros, porque aí a gente tem essa capacidade de escolher, né? Quem vai viver, quem vai matar, quem vai morrer, né? Então, tudo isso se trata de um projeto político, como bem disse o Diogo, né, na abertura. É um projeto político que a gente tenha, né, como você falou também, que alguns vão se beneficiar dos nossos medos, né? E a pacificação muitas vezes passa por isso, né? Você domar pelo medo. Né? Tem nada de paz. Né? Exatamente. Então, né, o Nego Bispo também vai falar aí sobre, né, como uma estratégia, né, que ele vai chamar de coisificação, né? Então, você vai na década de 40, ali, houve um movimento, né, para que você tirasse, né, a força ali dos contratos orais, né, esses contratos orais de terra, né, de pertencimento da terra, e para pessoas transformadas em posseiros de terra, né, com contratos assinados. Então, ele vai dizer que dar nomes para algumas coisas é uma forma de dominar, de dar cercas, né? Fazer cercas. Então, né, assim, voltando aqui para o Jung, né, para a psicologia analítica, é importante a gente ter um senso crítico também sobre a nossa, né, a teoria que a gente gosta de estudar aqui, porque o Jung vem, né, lá ali né, do norte da Europa, né, porque também tem uma divisão ali norte e sul, não é só sul global e norte global, mas do norte da Europa, né, e ele também não ficou isento assim, dessa mentalidade, né? Então, houve ali uma necessidade de construção de pensamento, até ele chegar no lugar de sincronicidade, ou na fase mística dele, né, ele passou por algumas outras fases, né, começou ali pela fase científica, pós-científicas, né, onde ele né, entendia aqueles povos como primitivos, né, como né, em sonhos eram colocados né, como manifestação da sombra, né, para depois ele entender, né, depois dele ter viajado, entrado em contato com muitas culturas, né, ele foi entendendo que o europeu né, civilizado, ele tinha se desgarrado de um tipo de saber que era anterior às palavras escritas e contadas da terra. Né? Ele foi se abrindo para esse pensamento. Né? Ele foi entendendo que Ocidente e Oriente eles precisavam de um lugar de complementariedade, né? Só que ainda de forma bem binária, né? Assim, um contrapondo o outro, né? Assim, a teoria junguiana nessa tensão de opostos ainda ele traz o contraponto do dois, né? Para criar um terceiro. Né? Então ele vai falar que de um lado, né, havia ali a capacidade de discriminação do ego, de consciência, né? E do outro uma sensibilidade, né, com o mundo natural, que ele foi chamar de participação mística, né? Mas ainda assim ficava, né, o eu, o outro, aí, né, numa perspectiva do exótico. Não está de tempo? Pode ir? Tá. Então, assim, né, estamos aí diante dessas rupturas ontológicas, né, questionando todas as nossas referências, indo em busca de outras referências. A gente ainda, a gente se pega ainda generalizando, né, falando, os povos originários, né, isso às vezes me deixa um pouco inquieta, porque a gente está falando de múltiplas culturas, né, de muitas formas de contar histórias. Mas para nossa mentalidade ainda, né, fica diferente, fica muito difícil a gente, né, conhecer todas essas histórias, né? Mas
é nesse sentido, né, que a gente tem que expandir, né, para que a gente possa ouvir todas as histórias, né? Então, aqui, né, de novo, aqui no perspectivismo ameríndio, né, ele vai falar sobre essas mudanças ontológicas, né, e que ele vai trazer, né, ele vai inverter um pouco, ao invés da gente estudar aquilo que é diferente de nós, o exótico, né, ele vai colocar como objeto de estudo o branco, né, ele vai fazer essa inversão de objetos de estudo dentro da antropologia, né, e que vai entender, né, ele vai, né, entender humanidade como uma particularidade de sistemas de crenças, né, e que não existe apenas uma, existem humanidades, né? Inclusive, ele tem lá uma passagem, né, no Metafísicas Canibais, que ele vai falar sobre a perspectiva, sobre a ideia de inimigo, né? Inimigo, né, na nossa cultura, é uma ideia em que a gente aniquila o outro, a gente é ameaçado pelo outro, né? E dentro do perspectivismo ameríndio, de novo, eu estou aqui generalizando, porque cada cultura vai pensar em inimigo de uma forma, vai lidar disso de uma forma, né? O inimigo é aquele que tem aquilo que eu não tenho, né? Então, a antropofagia entra por esse sentido, né? Como uma forma de validar aquilo que o outro tem, né? E não como eliminar o que o outro tem. O inimigo enriquece, né? A minha consciência, ele não me enfraquece, né? A ponto de eu ter que eliminá-lo. Mas não é uma coisa bonitinha, né? Não é amigo, é o outro, né? Mas assim, eu valido aquilo que ele tem, né? Eu valorizo. Né? Então, assim, né? Ele vai fazendo esse enriquecimento cultural pela fissura do diferente, né? E, né, assim, trazendo um pouco a ideia, né, de que a humanidade ela só pode desenvolver conhecimento, né, consciência na relação com o outro. E isso está muito presente na psicologia analítica, né? Ali né, o self ele é enriquecido quando a gente entra em contato com o outro, né? Sejam né, a autonomia dos reflexos, aquilo que nos atravessa, o sintoma, né, como caminho, né? Então, o Jung já intuía, né, essa necessidade de expansão aí, transcendência do self. Né? E aí, né, acho que todo esse olhar, né, do Jung, a experiência que ele foi tendo, foi dando margem aí para o Jung suspeitar que a psique não fosse uma coisa exclusivamente humana, né, posse da humanidade, de que, né, então essa ideia de um inconsciente que carrega resíduos, né, recalcados, ele foi aí, né, aos poucos sendo rasurada, né? E entendida também como um preconceito do ego, a dimensão desconhecida do inconsciente, né? Um inconsciente coletivo. Então, né, assim, muito difícil deixar que o inconsciente coletivo, né, apareça, né? Então, uma forma de controlar isso foi pensando né, que ali haviam resquícios, né, de coisas que já tinham passado pela consciência, que né, a própria psicanálise, né, vai lidando com essa ideia, né? E que, né, a fonte desse inconsciente coletivo, né, nos arquétipos, ali tem, né, o arquétipo do psicóide, que é onde matéria e psique se interpenetram, né, uns assim, que a gente não tem acesso, né, enquanto ideia, a gente tem acesso às ideias, né, assim, das imagens arquetípicas que isso suscitam, mas quando a gente fala também de complexo ecológico, né, a gente está falando de sensações, né, sentidas de forma instintiva. A gente pode até simbolizar, mas
algo anteriormente precisa passar pelo corpo para aquilo que não é nominável, né, nem palpável, mas vai ali aos poucos adquirindo uma linguagem mais lírica e metafórica para a gente conseguir simbolizar e dar nomes, né? Dar nome sem a gente precisar controlar, né? Sem a gente precisar colonizar. E é muito difícil ficar nessa tensão, né? Então, né, assim, acho que o Jung, acho que foi uma grande decepção do Jung, né, que ele não conseguiu trazer muito, né, ter respaldado, né, pela teoria naquela época, assim, né, que precisava de ferramentas e ideias mais científicas comprovadas, né, de explicar essa influência da Terra na transformação do outro, né. Essa ideia aparece, mas ele tinha essa frustração de que não era muito bem recebido, né? Ficou ali com essa imagem de um cara místico, né? Então, né, aos poucos, aí na fase mística e do Jung, né, pós-racional, ele foi entendendo as imagens da Terra como sendo animadas, né, de símbolos, manifestações que precisam urgentemente da integração na visão moderna e científica. Né? Né, o Jung estava se referindo aí a um mundo dotado de alma, né, expressivo, que não precisava da humanidade para que, né, que o mundo tivesse interferência, mas também através dela. Né? O mundo já não era mais inerte, né? O mundo anima mundo. Circo? Ai, meu Deus. Faz 10. Então, vou pular isso aqui. Vamos lá. Faz 10. Mais 10, né? Tá. Isso é importante. Né? Então, assim, aos poucos a gente está falando hoje, né, de um momento em que a ciência, né, já que é para dar nomes e tal, a ciência vem descobrindo que a inteligência não é uma coisa exclusiva da humanidade, né? Existem outros modos de vida que não humanos que também são inteligentes. E aí a gente está falando né, de inteligência animal, então a gente tem lá o primatólogo Franz de Waal falando sobre né, que as emoções dos animais não são meros reflexos, né, a inteligência vegetal das plantas que sabem migrar, que elas se aliam a outras espécies vegetais ou não para poderem se difundir, né? Então tudo isso é considerado inteligência, né? Então, tudo isso também foi sendo debatido para a gente poder falar sobre o antropocentrismo, né? Todas as lugares de saber foram repensando, né, assim, as suas teorias, né, para que pudessem aí validar, né, aqueles que antes estavam sendo invisibilizados, né? E estamos aqui fazendo isso com a psicologia analítica, né? É isso que a ecopsicologia está fazendo, é isso que a ecopsicologia junguiana está fazendo, e outras ecopsicologias, como a Gestalt, né? A ecopsicanálise, de certa forma, né? Então, estão se abrindo aí, né, para entender que todos os seres, entidades, elementos partilham da mesma capacidade de se metamorfosear, de transformar, de escolher, né, cada um nos seus ritmos, formas, temporalidades, né? Agora, tem uma crítica em relação ao animismo também, né? Assim, se o animismo for pensado, né, como também binário, né, dividido entre vivo e morto, né, a Elizabeth Povinelli, que é uma outra antropóloga, ela vai falar que isso vai ser, que essa ideia de animismo vai estar a serviço também de um liberalismo tardio de ocupação, que seria os nossos sistemas né, de poder aí, de financeiros, né?
nos quais os minerais acabam sendo os mais, né, os que mais perdem, assim, nesse mecanismo, né? Porque, ao mesmo tempo que eles podem ser animados, valorizados, né, validados, eles ainda, né, ficam ali numa perspectiva, né, de inércia, de que não mudam, de que eles carregam informações do passado, né, de que eles não têm esse lugar de escolha, de ciência, né, então fica, como ela vai falar, que é um animismo inanimado, né, um fóssil social, algo que fica parado no tempo. Então, isso é uma ideia importante para a gente pensar, né? Não dividir a coisa entre vivo e morto, mesmo quando a gente fala sobre anima mundi, mesmo quando a gente fala o mundo está vivo, né? Mas é um vivo numa perspectiva de movimento, né? De fissuras, de trocas, de misturas, né? Não vivo na referência que a gente tem de vivo, né? Vivo e morto, como opostos, né? Então, né, esse desumanizar todo está aí convocando a porosidade da alma, né? Para que a gente possa sentir aí com mais sensibilidade estética esse mundo, né? Para abrir para mais existência. Né? Voltando naquela coisa do comer mundos, né? O Hillman, ele vai falar, né, que o perigo, né, está na literalização da matéria, né, e que é importante fazer essa diferença entre o ouro filosofal dos alquimistas, né, com o ouro vulgar, para que a nossa fome insaciável não queira se limitar a comer as entranhas da terra para que a gente possa se fundir nele. Então, não estar dentro dessa ideia de interdependência, né, faz com que a gente né, compense isso em se fundir ao mundo literal, né, comendo ele, né. Então, é uma compensação daquilo tudo que a gente se separou, né, para que a gente possa controlar. E, né, então, assim, a gente está sendo aí convocada a inaugurar novos campos simbólicos, né, no reconhecimento de outras humanidades. Para a gente poder sair da ideia neurótica de humanidade com H maiúsculo, né, indo contra a nossa própria animalidade e sendo mortíferos com nós mesmos, né? Essa é a natureza da qual a gente faz parte. Né? Então, a gente precisa, né, o desumanizar é preciso, que eu tenho trazido aqui, é justamente isso, né, que a gente possa incluir outras formas de humanizar e que a gente desumanize esse homem com H maiúsculo, né, para que a gente entre em contato com a nossa própria animalidade, que a gente possa, né, ter essa relação estética com o mundo, né, e não, né, não despertar como gatilho ameaçador aí tudo aquilo que é incognoscível, selvagem, né, primitivo, e que a gente faça sempre esse movimento de se separar do outro. Estou correndo aqui, mas tem umas coisinhas lá para falar, mas vou correr. Então, né, isso eu já falei. Então, o desumanizar para o Hillman, ele tem a ver com os 4 verbos da alma, não vou entrar aqui, né, mas ele entra junto com o personificar, o patologizar e o psicologizar. Né? Então, ele vai falar que é né, ó, esses 4 verbos, eles vão sentido né, ao cultivo da alma, né, o soul making, que ele vai falar, que é o movimento de aprofundamento, né, da alma. Que tem a ver com né, convocando essas raízes, né, essas ancestralidades humanas e não humanas. Né? Eu vou pular tudo e vou finalizar aqui, depois a gente, se faltar alguma coisa, eu falo. Né? Então, assim, quero voltar aqui para a ideia de humano enquanto humus, né? Para que a gente fique um pouco com essa imagem de que nós somos terra, né? Nós somos
né, pertencentes a esse mesmo sistema, né? Cada um com as suas diferenciações, né? Mas que, né, que a gente possa entrar em contato com essa ideia de humanidade, né? Para que a gente possa ficar, né, humanizando e desumanizando, né? Um pouco nessa tensão de quando a gente se humanizar demais, a gente possa pender aí um pouco para o outro lado, para que a gente, né, tenha olhares e ouvidos, né, espalhados aí pelo corpo, né, com nossos sentidos mais aguçados. E aí eu queria, por fim, encerrar com uma frase, né, enfim, um textinho que eu escrevi um tempo atrás, a partir de uma imagem que eu encontrei, inclusive tirei uma foto, né, que eram 4 espatódias, né? Não sei se vocês sabem que é aquela flor laranja, né? É até uma árvore exótica, né? Aqui no Brasil, e que ela mata as abelhas e tal, ela tem uma coisa tóxica lá. Mas era uma imagem de que ela era uma cadeia, né? Que chegava até uma outra que ficava em decomposição, assim, né? Então, da mais laranjona ali para marrom, né? E aí eu escrevi assim, né? A dissolução nos devolve a um estado uno, indiscriminado da matéria. Entre natureza viva e natureza morta, vivemos e vivemos morrendo. O retorno à massa disforme, participação mística entre todas as partículas do mundo. Somos sugados novamente pelo estado gelatinoso da vida, que paradoxalmente é tão responsável pela geração da vida. Somos ciclos, somos gerações. A noção de eterno não teria o menor sentido sem a passagem pela morte, pela decomposição, pela putrefação, aglutinando em direção ao novo sem compromisso algum com o tempo. É isso. Passa a palavra para o